Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente a mais um vídeo, o terceiro da série, O que é a Verdade? E como eu sempre gosto de começar com uma história. Essa semana me marcou bastante. Na verdade, essa história começou semana passada. Eu estava lá no Juazeiro e eu estava saindo de um dos prédios comerciais de lá e geralmente nos locais onde a gente estaciona o nosso carro, tem algumas pessoas que nos abordam pedindo ajuda, pedindo dinheiro, porque ficam ali olhando o nosso carro. Em Fortaleza a gente chamava essas pessoas de flanelinhas, eu não sei como é que são chamadas aqui. Mas dessa vez eu fui abordada por uma pessoa diferente. Estacionei o meu carro, fiz o que eu precisava e quando eu estava voltando, que eu estava saindo, que eu procurei dinheiro para dar para ele, eu estava sem nada, nada. E eu abaixei o vidro e eu falei para ele: moço, me desculpa, hoje eu tô sem nada, o senhor me perdoa, próxima vez que eu vier aqui, eu contribuo. Aí ele olhou pra mim e disse assim: não tem problema, mas eu quero te pedir uma coisa. Será que a próxima vez, em vez de dinheiro, você poderia me trazer um livro? Um livro? Fiquei assim, bem surpresa. Ele, é que eu tô voltando a aprender a ler, tô tentando estudar por conta própria. Você pode trazer qualquer livro, pode ser um livro de história, um livro de poesia. Eu adoro qualquer coisa. E eu fiquei espantada e disse assim: não, com certeza, eu vou fazer de tudo para vir aqui o mais rápido possível para trazer para você esse livro. E ele ficou emocionado e criou coragem e me fez mais um pedido. Ele disse assim: será que eu poderia te pedir mais uma coisa? Eu diga. Será que você poderia trazer junto um caderno? Porque eu também preciso treinar a minha escrita. E eu só não fiquei conversando mais com aquele senhor porque os carros começaram a buzinar e eu precisei sair. Eu passei a semana toda pensando: eu vou trazer para ele um livro, eu vou trazer para ele um caderno, eu vou trazer para ele caneta, e comecei a pensar o que é que eu poderia levar para ele. Livros de poesia e de história ele poderia conseguir com qualquer pessoa. Mas comigo, Deus queria que eu desse para ele algo especial. E primeira coisa que eu pensei foi em um livro de Espírito de Profecia. Esse livro da Senhora White, como eu vivo falando para vocês. E os livros da Senhora White, às vezes, ele tem uma linguagem mais culta, porque vem a tradução de um inglês mais antigo. E eu pensei em um dos livros da Senhora White, que tem uma linguagem mais simples que ele possa entender. Caminho a Cristo. Só que todos os meus Caminho a Cristo eu havia dado. É um dos livros que eu mais gosto de dar de presente, porque além de ser um livro que nos aproxima mais ainda de Jesus, é um livro que é o melhor presente para uma pessoa que está passando por depressão. E quem acompanhou os meus vídeos no Facebook viu que eu fiz uma série de vídeos sobre depressão e ansiedade. E esse é o melhor livro para você dar para uma pessoa que sofre de depressão e ansiedade. No Instituto Waymark College, nos Estados Unidos, eles utilizam hoje em dia esse livro chamado Caminho a Cristo. Ele é composto de 12 capítulos, eles chamam de os 12 passos para a recuperação da depressão e ansiedade. Algo que eu achei fantástico também. Mas voltando à história, foi o livro que eu pensei em dar para ele. E não tinha. Então, assim, o que eu posso dar para ele? Eu posso dar uma Bíblia e eu vou procurar algum livro que eu tenho aqui. E tava arrumando as minhas coisas. Nessa semana eu não tava mais nem procurando o livro. E eu encontrei um Caminho a Cristo guardadinho lá entre os meus livros. E eu, caramba, é esse livro mesmo. E eu tava pensando em comprar o Caminho a Cristo, mas aqui na região do Cariri, nós não temos uma casa publicadora que faça uma entrega dos livros assim tão rápido. E eu queria eu encontrar com aquele homem na semana que vem. Então eu queria levar logo aquele livro para ele. Então, reservei para ele um Caminho a Cristo, uma Bíblia, com a linguagem mais Almeida atualizada, mas nos dias de hoje a gente teria uma linguagem mais fácil para ele. Levei um caderno para ele escrever e levei outro caderno que é um dos meus caderninhos de oração. E eu levei canetas. E eu cheguei para ele lá na terça-feira, saí procurando por ele. Ele tinha me dito que o nome dele era Angélico, só que eu não sei porque eu gravei na minha memória como Ângelo. E eu perguntando: alguém conhece o Ângelo? Ninguém conhecia o Ângelo, ninguém conhecia o Ângelo. E eu olhando, onde ele tá, e não encontrava. E quando eu já tava desistindo, eu encontrei um carinha que tava vendendo assim lanches numa banquinha, e eu perguntei: o senhor conhece o Angélico? Ele disse: não. O senhor pode me descrever? Olha,
ele fica ali do outro lado, assim, assado. Ele assim, ele usa óculos. Eu não lembrava, né, se ele usava ou não. Eu disse assim, olha. Ele, olha, a única pessoa que trabalha do outro lado é aquele senhor ali. Ele me apontou, eu cheguei lá, comecei a conversar com ele. Ângelo, não sei o que, você lembra de mim? Aí ele, lembra. Lembra que eu lhe prometi um livro? Ele, lembro sim. Aí eu peguei e trouxe. A primeira coisa que eu puxei foi O Caminho a Cristo. Ele olhou o livro assim e disse, ai, que maravilha! Eu tava precisando muito disso. E ele leu Caminho a Cristo. Ele, você não poderia ter me dado um presente melhor. Aí eu disse pra ele, eu trouxe um presente melhor ainda. Ele, sério? Aí eu puxei a Bíblia. Quando eu puxei a Bíblia, esse homem encheu os olhos d'água e disse, não, você tá me trazendo uma Bíblia? Eu disse, mas não é qualquer Bíblia, é a minha Bíblia. Ele, mas como você vai ficar sem estudar? Eu disse, não, essa é uma Bíblia antiga minha e eu tenho outra, eu quero, essa aqui é pro senhor. Uma Bíblia que eu ganhei há muitos anos e eu não tinha, e eu não tava usando. Eu não gosto muito da linguagem de hoje. E eu levei para ele porque era uma linguagem mais simples. E eu fui, levei para ele, ele estava tão emocionado. Sabe uma pessoa que está sedenta da palavra de Deus? Uma pessoa que está com fome. Foi assim que eu me senti em relação ao Ângelo. Aliás, Angélico é o nome dele. E a gente sentou um pouquinho, eu pude ler para ele Mateus 24, a gente começou a conversar um pouquinho. E uma das coisas que ele me chamou a atenção foi, ele disse, nós temos que ler e estudar a palavra de Deus hoje. Ele me disse que já tinha feito parte de uma igreja e que ele gostava muito de estudar a Bíblia com as pessoas da igreja dele. Só que hoje em dia ele tinha se mudado da cidade, ele estava sozinho. E ele me falou assim, antes de eu sair, ele disse, você sabia que vai chegar um dia que a gente não vai ser capaz de abrir a palavra de Deus para estudar? Eu disse, você sabe como é chamado isso, Angélico? Ele disse, sim, chama-se fome e sede da palavra de Deus. Então, com o ensejo do Angélico, hoje em dia nós ainda temos a oportunidade de abrir a Bíblia e ler, e estudar, e nos alimentarmos dessa palavra. E que tal então voltarmos para o nosso Mateus 24? E depois eu vou falar novamente sobre isso. Vocês lembram onde nós ficamos? Nós estudamos um pouquinho sobre Jesus dizendo, acautelai-vos que ninguém vos engane, lá no versículo 4. E ele começou a dizer, virão falsos cristos que enganarão a muitos, ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque lhes é que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Aí ele vem no versículo 7, que é o que nós vamos começar hoje. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Nação contra nação, reino contra reino. Haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Não é só um lugar, vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Vamos voltar então aqui para as nossas que nós vamos estudar hoje. Nós vamos estudar nação contra nação, reino contra reino, fomes, pestes e terremotos em vários lugares. 5 sinais que vamos, e a gente vai parar aqui. Essas coisas são chamadas de princípios das dores. A primeira tríade que a gente estudou, a gente diz, ainda não é o fim. E agora, na segunda parte, a gente está vendo que Jesus diz, isso tudo que vai acontecer, ele chama de princípio das dores. Eu fiz algumas anotações aqui no iPad sobre as coisas que nós estamos estudando. Terremotos em vários lugares. Vocês sabiam que dos tempos de Jesus para cá, se você abrir o Wikipedia e você pesquisar todas as maiores grandes guerras, na verdade você colocar só o nome guerras, que quando você vê uma nação se levantando contra nação, reino contra reino, você vai ver que dos tempos de Jesus para cá, ou seja, do século I até o século XXI, nós tivemos mais ou menos por volta de 188 grandes guerras. Isso nós estamos contando com a Primeira e Segunda Guerra Mundial, nós estamos contando com as guerras, contra as cruzadas no período da Idade Média, nós estamos contando aqui a invasão otomana, nós estamos contando aqui as principais guerras de conflitos.
Mas está dizendo que não era só conflito entre nação, também haveriam reinos contra reinos. E eu quero que vocês pasmem no seguinte: as principais guerras, eles não ocorreram no período da Idade Média. Eles vêm ocorrendo na medida do século XIX até o século XXI, a quantidade de guerras e conflitos aumentam. E é sempre um país contra o outro. Pelo menos um contra o outro. Ou então dois que juntam para derrubar o outro. Nação contra nação. Um reino contra outro reino. E sabe o que é uma das consequências dessa quantidade de guerras que tem ocorrido? Fome. Por quê? As guerras, elas devastam o país onde elas ocorrem, e o país que financia as guerras também ele tem um déficit financeiro. Quem conhece de história vai lembrar que depois da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos, que foi um dos países que entrou por último na guerra, que deveria ser um dos países que tivesse menos gasto financeiro, foi um dos que teve os maiores gastos financeiros. A gente vai ver a quebra da Bolsa de 1929. E o que ocorreu com o país? Crise financeira, fome, déficit de emprego, muitas coisas. Então, quando é falado aqui de fome na Bíblia, não vai falar apenas de famintos como você vai pensar na África, vai pensar lá no continente africano. Fome existe no mundo inteiro. Se você olhar na sua cidade, tem alguém que passa fome. É só você olhar quantos pedintes tem na rua. Nem todo mundo está na rua passando fome por falta de condição financeira, porque eles poderiam conseguir um trabalho ou ter alguém que ajudasse. Muitas dessas pessoas, eles estão por questão do uso de drogas, porque são alcoólatras. Tem pessoas que são doentes mentais. Tudo isso está levando a uma situação de fome. Mas se a gente voltar para a situação do angélico, a gente voltasse a pensar então a nível de fome espiritual, e haveria fome espiritual. Qual foi o período onde foi proibido a leitura da Bíblia? Idade Média. Foram quantos anos de fome? 1260 anos. Pesquisa na internet, tudo isso que eu estou falando está lá. 1260 anos, onde era proibido você abrir a Bíblia. Você vai ver lá na história de Lutero que quando ele está tendo as lições no monastério para aprender a ser padre, ele encontra uma Bíblia acorrentada e ele começa a estudar essa Bíblia no meio da noite, escondido, porque era proibido. Pode entrar então nesse sentido? Agora eu quero falar uma coisa para vocês, voltando a falar das guerras. Na verdade, não falando das guerras, quero falar da próxima, terremotos. Eu quero mostrar para vocês um gráfico que eu encontrei hoje na internet. Bem interessante. Espero que dê para ver bem. Se você não tiver conseguido visualizar bem, você pode me pedir que depois eu envio para vocês. Ou pesquisa na internet, coloca assim, grandes terremotos ou números de terremotos. Coloca no Google. E aqui está mostrando, não sei se vocês conseguem ver bem, no século I, olha a quantidade de terremotos que teve. Do século I para o século II, para o século III. Para o século IV, uma quantidade um pouquinho maior. A gente vai ver aqui que vai começar a aparecer uma quantidade maior a partir do século X, século XVII, século XII. Mas olha aqui a partir do século XIV, XV, XVIII, XIX e século XX. À medida que os anos vão avançando, o que vai acontecendo com a quantidade de terremotos? Vão aumentando. Olha a divisão aqui dos terremotos. Isso aqui são os do século XXI, a cada década. Cada 10 anos, lá em 1910, 1920, 1930, 1940, 60, 70, 80 e 90. Olha aqui a quantidade de terremotos em 1970. Olha o gráfico, outro gráfico
aqui. Quantidade de terremotos e as magnitudes vão aumentando. Tá vendo? De 1970 a 1979, houve um número de 1.553 terremotos. Agora, eu encontrei um artigo falando que, por ano, hoje em dia, nós temos entre 500 mil a 1 milhão de abalos sísmicos por ano. Destes, por volta de 100 mil abalos sísmicos não são sentidos, não são praticamente, mas eles são computados. Esses praticamente sentidos. E apenas 1.000 por ano causam grandes estragos. No século XIX, ocorreram por volta de 41 grandes terremotos. Século XIX, estamos falando século, 100 anos. No período de 100 anos, no século XIX, ocorreram por volta de 41 grandes terremotos. E quantas mortes? 350 mil mortes. No século XX, ou seja, durante 100 anos do século XX, até maio de 1997, haviam acontecido 96 grandes terremotos. E isso faltava quantos anos para encerrar? Aí por volta de 4 anos para encerrar o século XX já haviam ocorrido 96 grandes terremotos com mais de 2 milhões de mortes, ou seja, mais do dobro do que o século anterior. E se você olhar na Wikipédia de novo, você vai ver que até o ano 2016 foram computadas 18 grandes terremotos no século XXI. Em 16 anos nós tivemos pelo menos mais de um grande terremoto por ano. Até o ano de 2016. Esse aqui já está atrasado. Nós já tivemos grandes terremotos que passaram. Eu mostrei para vocês alguns vídeos da consequência de alguns dos terremotos. Aquela tsunami que aconteceu na Tailândia ano passado foi consequência de um terremoto que havia tido ali por perto. E aí? E eu não vou nem entrar tanto em detalhes nas pestes, mas vamos falar um pouquinho sobre as pestes. Eu sou da área da saúde. Nos últimos 20 anos, a Organização Mundial de Saúde tem computado um número gigantesco de novas doenças. A quantidade, se você pegar do ano passado para cá, as revistas de saúde, ou até mesmo grandes noticiários, eu estou falando aqui a nível Brasil, não vou nem falar a nível lá fora, você vai ver que os antibióticos não estão tendo mais respostas nos pacientes. Por quê? Porque os vírus estão criando resistência. Eles estão tendo que aumentar a amplitude do antibiótico e ainda assim o surgimento das superbactérias, os supervírus, e nós não estamos dando conta. E aí? Jesus disse o que sobre tudo isso? Vamos voltar para Mateus. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. E o que ele tinha chamado a outra coisa? Ainda não era o fim. E todas essas coisas que já aconteceram, estão acontecendo, são apenas o princípio das dores. O que mais falta acontecer? Mais uma história. Essa semana, fiquei um pouco chocada com uma história que aconteceu na Índia. Eu estava conversando com meu namorado, que mora nos Estados Unidos. É ele ali. Minha metade. E ele estava muito chocado, porque ele recebeu um vídeo no YouTube que falava de uma moça na Índia que afirmava ser cristã e falavam para ela para desistir da sua fé e ela se recusou. O que aconteceu com ela? Ela foi apedrejada e depois pegaram o seu corpo e queimaram. E tudo isso foi filmado. Aconteceu essa semana na Índia. Enquanto há pessoas que estão tendo fome da palavra de Deus, que não estão podendo abrir a Bíblia porque o seu
país não permite, seu governo não permite. A gente tem livre acesso, a gente tem fartura. E o que a gente está fazendo? A gente está sentado no conforto da nossa casa, enquanto tem gente lá fora com fome, sede da palavra de Deus, assim como o Angélico. Eu quero te desafiar hoje, nessa semana que está se iniciando. Sai da tua zona de conforto, vai lá fora, identifica pelo menos uma pessoa e mata a fome e a sede dessa pessoa. Não deixa para amanhã. Você não sabe o que o dia da manhã vai te trazer. O que nós vimos hoje foi apenas o princípio das dores. E muito mais está por acontecer. Até semana que vem, no O que é a Verdade.